Sexta-feira, dia 23 de julho, uma ótima tarde a todos que estão acompanhando o canal do Boi. Começa agora a Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela Claro e NET TV em todo o país, no Paraguai e no Brasil pela Neo TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi e todas as demais páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, o sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada, linkada aqui no Agricultura BR. Começa o programa de hoje falando a respeito de pecuária de corte e nós que estamos vendo um cenário no qual a oferta é reduzida, apesar de ter tido uma situação um pouco melhor para a compra da indústria nos últimos 15, 18 dias, mesmo assim oferta reduzida para o boi gordo para conseguir a matéria-prima e isso vem dando situações para o mercado, principalmente sobre a perspectiva de ter poucos animais disponíveis para outubro e novembro. Dito isso, vamos dar uma conferida como é que vem os negócios no mercado futuro. Nós temos aqui, no mais curto prazo, a posição de agosto vindo estável a R$ 315,90 arroba, setembro R$ 319 por arroba, com alta de 0,31%, estabilidade em outubro com R$ 321,50 e a posição de novembro também estável a R$ 321,30 por arroba, são os números para o boi gordo nesta sexta-feira. E por aqui nós falamos agora de soja, vamos falar principalmente de mercado de sementes de soja aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, vamos conversar com o representante da líder de vendas aqui no país, a GDM Brasil, que tem aí 54% do mercado nacional. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com César Poleto, está ao vivo conosco pela internet. César, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O mercado brasileiro para a soja vem mostrando muito fôlego, principalmente na comercialização do produto final, expectativa de expansão de áreas na campanha 2021-2022. Eu gostaria de perguntar para você qual que é o tamanho desse mercado para quem fornece esse tipo de insumo para os produtores, para os sojicultores. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos ouvem. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade. Como você falou, o mercado de sementes de soja aqui no Brasil ele é bastante dinâmico. Esse ano nós tivemos uma condição muito favorável de antecipação de compras, né? Nós vimos o mercado de sementes de soja acontecer de forma mais antecipada do que nos anos anteriores. Para se ter uma ideia, nós temos relatos de negociação desde outubro de dezembro de 2020, né, e janeiro de 2021, fevereiro já o mercado avançou bastante rápido e hoje, pelos números que nós temos aproximadamente aí 85%, mais ou menos, 85% do mercado de sementes de soja já efetivados, né, o que a gente acredita aí ser uns 15 a 20% de forma mais antecipada que os anos anteriores. Acreditamos que isso aconteceu principalmente por uma condição de mercado, que o produtor teve um preço de soja muito atrativo e com isso ele já quis definir também a compra da sua semente, garantir aquele material específico que ele gostaria de plantar na sua área, né? Então, tudo isso fez com que o mercado acontecesse de forma mais antecipada. E sobre o mercado de sementes, aqui no Brasil nós temos hoje aproximadamente um mercado de 40 milhões de sacas, de sementes, esse é um número que nós trabalhamos aqui dentro da GDM, né? E a área de soja no Brasil, ela acaba tendo um incremento, se a gente olhar os últimos anos, de aproximadamente 1 milhão, 1,2 milhões de hectares todo ano, né? Então, isso contribui também para que o mercado de sementes de soja, ele aumente assim também todos os anos, né? Então, nós imaginamos que para a safra 21, 22, a gente tem um incremento pelo menos aí
de mais 1 milhão de sacas, né, talvez até mais, né, nesse mercado de soja aí que nós também atuamos. César, em relação à tecnologia hoje que é empregada para as sementes de soja, safra a safra, como que essa tecnologia tem se desenvolvido e impactado a produção, o resultado de campo do produtor rural brasileiro? Nós aqui na GDM nós trabalhamos junto com parceiros, né, produtores de sementes, que são os melhores parceiros, melhores multiplicadores de sementes daqui do Brasil. E cada multiplicador, cada parceiro nosso tem uma estratégia, mas a grande maioria busca uma coisa em comum, que é entregar uma qualidade maior de semente, né? E a gente tem visto toda a técnica, desde manejo a campo, até mesmo na parte de OBS, né? A parte de armazenamento, a parte de cuidado e de acompanhamento da qualidade fisiológica dessa semente, são todos pontos que evoluíram muito nos últimos anos, porque o agricultor também está cada vez mais atento aos detalhes para aumentar a sua produtividade. Então, houve um aumento muito grande, uma melhora muito grande nesse sentido, né? Hoje se fala muito em qualidade de semente, não só a germinação, mas também o vigor, né? E isso é muito importante porque realmente traz um diferencial para o que é uma semente em relação a um grão, né? Realmente o agricultor valoriza isso, né? Valoriza ter uma semente de alta qualidade. E todas as técnicas, então, que eu vejo que nós estamos utilizando, tanto dentro da GDM quanto junto com os parceiros, tem essa visão, poder levar para o produtor uma melhor experiência, né? E toda essa evolução que nós vimos nos últimos anos tem contribuído muito para isso. Aqui na GDM nós trabalhamos com muito foco no melhoramento, né, em poder trazer mais produtividade para as variedades, e também uma recomendação ajustada com esse objetivo também. E o nosso multiplicador, que é o nosso parceiro, ele está usando todas as técnicas que tem disponível hoje no mercado para levar essa semente com uma excelente qualidade para que a cultivar realmente consiga expressar o máximo rendimento, né? Tá certo, César. César, vou aproveitar para fazer uma pergunta que chega agora de telespectadores. É o William Nogueira, de Londrina, no estado do Paraná. E ele pergunta sobre as variedades de sementes de soja utilizadas no Brasil, se são as mesmas que estão sendo utilizadas na Argentina e no Paraguai. É o exemplo que ele nos destaca aqui. As variedades são as mesmas, César? Excelente pergunta, William. Eu também estou aqui em Londrina, então estamos próximos. Existem alguns produtos que sim, por exemplo, o ambiente produtivo do Brasil e do Paraguai é muito similar. Então nós temos uma variedade aqui pela marca Brasmax, por exemplo, chamada Fibra, Brasmax Fibra, que é muito plantada no Paraná e também é plantada no Paraguai. Mas existem produtos cultivares específicas também para cada país. O que determina isso é a adaptação da própria cultivar. Aqui na GDM nós não vemos fronteira. E a cultivar tiver adaptação no Brasil, também tiver na Argentina, também tiver no Paraguai, e esse material agrega em produtividade para os agricultores, nós vamos estar recomendando. Mas existem materiais específicos para cada país. Existem os que são similares, mas existem também materiais específicos. Tá certo, César Poleto, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Muito obrigado, eu que agradeço, Fabiano. Um abraço. Um grande abraço. Falamos a respeito de mercado de sementes de soja no Brasil. Eu lembro que nesta última quarta-feira, trouxemos números atualizados, os primeiros dados que mostram a lavoura brasileira na campanha 2021-2022, feito pela Pátria Agronegócios, que mostra expansão de áreas, chegando a uma área superior, quase 41 milhões de hectares a serem ocupados com soja na próxima safra, e uma produção estimada em 144 milhões 770 mil toneladas. Olha, e por falar em soja, mais cedo o Departamento de Agricultura norte-americano confirmou que exportadores privados realizaram vendas de 100 mil toneladas de soja para entrega na safra 21-22 para o México.
E lá nos Estados Unidos, mais uma vez, o que vai determinando e trazendo ali todo um cenário em relação aos negócios é a previsão do tempo, o clima e os modelos climatológicos usados nos Estados Unidos, principalmente sobre o meio oeste norte-americano. É importante lembrar que alguns chegaram a demonstrar uma chuva, alguma umidade melhor, isso trouxe impactos, outros continuam demonstrando cenário de seca no médio prazo e tudo isso vai mexendo muito com o mercado. E hoje nós temos este cenário aqui, queda para a soja negociada na Bolsa de Chicago, a posição de agosto vindo a 14 dólares, 2 centes mais 6 por bushel, são os negócios que eu tenho nessa posição, com queda de 0,95%. Setembro, 13 dólares, 58 centes mais 4 por bushel, queda de 0,77%. Novembro, 13 dólares, 52 centes mais 4, recua 0,72%. E janeiro, 13 dólares, 57 centes mais 2 por bushel, queda de 0,68%. São os negócios que eu trago com soja na Bolsa de Chicago neste momento e que você vai conferindo aqui no Agricultura BR. Olha, o dólar, ele vem se mantendo em elevação, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. Isso ocorre principalmente por conta da frequência em relação a juros praticados principalmente nos Estados Unidos, e apesar deste cenário, e principalmente aqui no Brasil, onde houve também uma elevação de taxas e a movimentação natural de mercado financeiro é você ter um investimento maior sobre os negócios, as ações e as empresas brasileiras, entrada de dólar, mesmo assim o Brasil teve uma fuga de capital nesse final do mês de junho, depois no começo do mês de julho, o que configurou uma nova elevação para a moeda norte-americana. Você acompanha comigo agora como é que vem o dólar sendo negociado neste momento. Nós temos queda para a moeda norte-americana, 0,63%, mesmo com recuo, o dólar permanece com um bom patamar de preço, R$ 5,18 são os negócios que eu trago agora com o dólar aqui no Brasil, mostrando, mesmo com a queda deste momento, mostrando força à moeda norte-americana. E olha, sobre o dólar mais forte, sobre as questões dos juros nos Estados Unidos, a entrada e saída de capitais aqui no Brasil, o Walter Pulga Jr. conversou com o economista Alessandro Faganello, que explicou o que vem ocorrendo no mercado de câmbio. Alessandro Faganello, dia a dia do dólar mostra dólar aí ainda longe, vamos dizer assim, distante daqueles R$5. O que acontece, o que impede essa baixa do dólar? Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer a gente estar junto. O que houve aí após ele retroceder abaixo dos R$5 foi um realinhamento muito ocasionado pelo que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao Federal Reserve. Existem algumas possibilidades aí, projeções, né, para que a taxa de juros americana tivesse algum tipo de realinhamento a partir do ano de 2024. A última reunião de política monetária do FONC trouxe alguns gráficos que mostraram que isso pode ser antecipado. Então, aumento de juros antes do prazo lá, aumento do dólar aqui. No primeiro momento foi isso. Alguns integrantes do FONC também disseram que vem, devido à questão inflacionária lá, uma possibilidade do aumento acontecer ainda no ano que vem, e aí trouxe aí essa instabilidade maior. Mas você tem que ver os dados domésticos aqui também, o que vem acontecendo no Brasil, e isso é muito importante. Eu falei da outra vez aí que tem uma visão otimista para o país agora no segundo semestre, e continuo tendo, até porque a arrecadação federal tem aumentado bastante, vocês viram aí, os riscos fiscais de curto prazo diminuíram, mas temos as reformas ainda no meio do caminho, que precisam dar uma colaboração por parte do Congresso, para que elas sejam aprovadas. O Congresso está em recesso, a agenda, por enquanto, ela está um pouco mais fraca, né? Mas ela deve voltar com força aí em breve momento. E se esses assuntos forem adiante, a gente ainda continua vendo com bons olhos o segundo semestre do Brasil. Inclusive, o Boletim Fox, nós estávamos tratando há pouco, ele vê aí o dólar para o final do ano a níveis de 5,05, podendo até ser um pouco mais baixo do que isso, dependendo dessas questões domésticas aí que também acabam impactando. Você vê que a reforma tributária também trouxe alguma instabilidade, o pessoal estava falando aí sobre taxar lucros de dividendos, isso sempre causa uma turbulência, mas já estão em fase de ajustes, né? Paulo Guedes tem tratado diretamente isso daí com o relator da reforma tributária e com alguns empresários via reuniões aí. Nós a coisa teremos... pode caminhar assim, cara.
Nós teremos dólar na faixa de R$5 ainda este ano, ou abaixo de R$5? Como você vê essa possibilidade? Eu vejo como boa essa possibilidade, tá? Até porque você tem ainda uma injeção de liquidez grande por parte dos bancos centrais. Lá fora, hoje mesmo, o Banco Central Europeu deve estar falando, inclusive agora, né? Teve uma decisão aí de manter a taxa de juros dele inalterada. Provavelmente a liquidez ainda deva perdurar por algum tempo. Eles já estão aceitando uma inflação próxima da meta, é até um pouco superior à meta de 2%, tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central Americano, e isso é bom, porque eles devem manter a liquidez aí por algum tempo. O que está ainda trazendo algum resquício, algum burburinho, é a questão das compras de títulos por parte desses mesmos bancos centrais, né? Já tem um debate na mesa, isso deve acontecer uma redução gradual das compras dos títulos, por exemplo, do Banco Central norte-americano, e aí reduz um pouquinho a liquidez, mas isso não deve ter um impacto muito forte ainda aqui no Brasil, pelo menos eu não acredito, até porque nós temos questões domésticas mais importantes aí, sobretudo com a reforma, que eu já falei da outra vez aí também, né? Então é a postura dos bancos centrais, é a questão da inflação, se temporária por algum tempo, se não, e a coisa deve caminhar. Existem ainda alguns agentes que ficam um pouco na dúvida com relação a algumas variações do coronavírus, e aí tem Delta, né? Mas temos que lembrar aí que o ritmo de vacinação vai continuar crescendo, né? E alguns estudos já dizem, por exemplo, que algumas vacinas, após a aplicação de 2 doses dela, o camarada já fica imune com relação a essas variantes do coronavírus. Isso é importante, pô, tem que ser levado em consideração. Bom, você acaba de ouvir Alessandro Faganello, aí a perspectiva ainda é de dólar na faixa de 5 até abaixo de 5 mais adiante. Agradeço mais uma vez Alessandro Faganello da Ampla, Walter Puga Júnior de São Paulo. O Alessandro Faganello falando a respeito do câmbio. A situação do câmbio sempre é muito importante para quem produz, quem trabalha com aquilo que é exportado. E aí nós temos aí vários cenários, formação do preço da soja, temos também o milho, a questão da paridade, milho inclusive subindo, daqui a pouco eu falo sobre o milho, sobre o café. Café agora já é um assunto totalmente à parte por conta das geadas. Daqui a pouco eu vou falar a respeito do evento que aconteceu em Alfenas há pouco, com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, mas todos eles muito impactados por dólar. E é por isso que eu mostro agora, ainda falando de soja, como é que vem os negócios para as referências nos portos. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 168,00. A saca de 60 quilos é o valor que eu tenho aqui de acordo com Granos Corretora, que vai nos mostrando como é que vem os valores praticados com soja para a entrega. É o que você confere no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar de milho, sobre o milho que volta a estar ali testando os R$ 98,00 por saca de 60 quilos, mesmo com o andamento da colheita da segunda safra, um resultado direto de todos os problemas climáticos desta temporada. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso número é 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, a questão climática no Brasil para este ano de 2021 realmente tem sido posso colocar assim, uma espécie de castigo para os produtores, isso independente da cultura trabalhada, tendo visto o que já ocorreu nas áreas de produção de milho em alguns estados, o que aconteceu nesta semana nas áreas de produção de café, produtores perdendo tudo, 2 a 3 anos para recuperação em Minas Gerais. No Paraná teve gente, eu vi gente comentando comigo que perdeu absolutamente toda a sua produção. E olha, há uma expectativa de nova queda brusca de temperatura, frio intenso novamente. E quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Chegamos ao fim desta semana com condições de tempo bem diferentes do observado há alguns dias, né? E já não temos mais geadas em áreas produtoras. E com o tempo gelado dos últimos dias, os agricultores de hortaliças foram extremamente atingidos pelas geadas, né? Com perda de produção de até 90% em algumas lavouras, principalmente em Botucatu. As baixas temperaturas congelaram aí as folhas.
Mas por lá a previsão para o fim de semana é de temperatura em elevação, com baixa umidade do ar e chuva isolada apenas entre o Espírito Santo e a Baixada Santista. No sul do país, a previsão hoje é de temperaturas um pouco mais agradáveis. As geadas só devem ser observadas no Planalto Paranaense e mais ao norte do estado, a umidade relativa do ar fica bem baixa. E o sol mal apareceu de volta no país, né, Fabiano? E as temperaturas já voltam a cair na próxima semana, viu? Os modelos de previsão mostram temperaturas baixas com condições aí para geada entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Sobre São Paulo, as chances são menores, mas baixas temperaturas novamente devem ser observadas nas áreas agrícolas do estado. No Paraná, novamente teremos geadas semana que vem. As menores temperaturas serão observadas entre os dias 28 e 30. O milho safrinha atrasado, que ainda está para ser colhido, e o trigo, que foi plantado aí de forma precoce, podem ser prejudicados com mais essa terceira onda de frio mais intenso. É com você, Fabiano. Obrigado, Renata. Olha, por aqui a gente fala agora a respeito de milho e como que as perdas também ocorreram dentro do estado de São Paulo, causadas pela estiagem. Esse é o grande problema que impactou o centro e o sul do país. E é claro que São Paulo, o interior do estado, não foi diferente. É o que nós vamos conferir com Gustavo D'Angelo. O impacto na produtividade do milho safrinha aqui em São Paulo foi menor se comparado às outras áreas produtoras do país. Mas mesmo assim, o estado foi bastante castigado pelo clima. Aqui na região de Araçatuba, por exemplo, produtores amargam sérios prejuízos por conta da estiagem que atinge a região, como explica o diretor do Ciram, Thomas Rocco. A gente já vem aí de quase 2 anos com chuvas mais escassas e isso tem prejudicado as produtividades da região. Especialmente vivemos uma safra de soja onde as chuvas faltaram. E isso trouxe esse reflexo agora, quando nós estamos enfrentando uma safrinha aí com a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Segundo Thomas, as perdas acentuadas devido à estiagem agravaram a situação dos campos, o que pode comprometer a produtividade e o preço final do grão. Com o calor extremo que nós vivenciamos e a falta de chuva, as lavouras sentem e não conseguem entregar a produtividade esperada. E a segunda delas que ela mexe é a questão dos preços. Então, uma vez que existe essa falta de milho no mercado, pressiona os preços e hoje, nesse ponto, nós estamos vivenciando os melhores preços, aí, pelo menos dos últimos 10 anos, mas nem todos vão ter esse milho a entregar. A oferta reduzida de milho impacta diretamente os custos de produção da arroba do boi, e isso tem preocupado os pecuaristas que utilizam o insumo. O pecuarista está tendo que pagar muito caro pelo milho e isso reflete diretamente no custo de produção dele. E nesse ponto o mercado ainda não conseguiu dar aquela projeção que havia sido feita no começo do ano na arroba do boi. Então nós estamos num momento com custos altos e uma arroba estável, então é um momento de preocupação. É importante nesse momento que o produtor tenha bastante planejamento e que faça uma boa gestão dos seus custos de produção, principalmente ali da porteira para dentro. Porque nós estamos vivenciando um momento delicado. Os custos estão altos, então é importante saber a hora certa de buscar o insumo e aplicar da maneira correta. Olha, o pessoal já colocou até aqui atrás no nosso estúdio, no nosso cenário, milho mercado futuro. Isso daqui, ele resume, essa tela aqui resume o que nós falávamos no programa especial que nós falávamos de milho nesta última quinta-feira com Vlamir Brandalize e com Matheus Pereira da Pátria Agronegócios. Olha os preços que nós temos para milho e aquela referência do estudo interno aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, em que nós vamos ter fortes dificuldades para adquirir milho em fevereiro e março, ela vai se confirmando. Veja só que nós temos aqui setembro, R$ 99,74 a saca, alta de 0,63%. Novembro, R$ 99,93
por saca de 60 quilos. Nós temos aqui a posição de janeiro, aqui novembro chama muita atenção, né, que é o setembro e novembro, nós só estamos com milho colhido e milho quase a R$100. Janeiro, R$ 100,51, 0,29% de alta. E março, R$ 100,60 a saca, alta de 0,70%. Aqui uma situação muito clara, elevação para milho, é o que nós temos aqui no Brasil, e era a situação esperada e que falávamos nesta última quinta-feira, e é por isso que é tão importante o produtor rural, aquele que tem milho para vender, que produz, ter a sua estratégia de comercialização e principalmente quem faz aquisição de milho, ter também a estratégia de compra. Você pode, inclusive, acessar o programa que entrou ao ar nesta última quinta-feira e ter todas as informações de Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, e também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que participaram conosco no Agricultura BR desta última quinta-feira. Fique atento, principalmente se você é pecuarista ou trabalha com qualquer cadeia produtiva integrada. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é café. Nós vamos destacar o evento que aconteceu hoje mais cedo em Minas Gerais para discutir os efeitos, os problemas, as perdas causadas pela geada. Tem a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, e eu vou entrevistar ao vivo Armando Matiello da Sincal, que vai participar conosco aqui no Agricultura BR depois do intervalo. E há pouco falávamos de clima, a situação de uma nova previsão de temperaturas muito baixas no centro-sul do Brasil. Tivemos uma semana extremamente difícil, complicada, de fortes perdas, principalmente nas áreas de produção de café. Minas Gerais com fortes perdas, produtores que perderam tudo. E hoje nós tivemos, através de um levantamento e de uma iniciativa da Frente Parlamentar do Café, no interior de Minas, uma reunião no qual estiveram presentes prefeitos de diversos municípios de Minas Gerais que produzem café, autoridades, representantes de associações, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, e também deputados de áreas produtoras de café aqui do Brasil. Quem esteve lá e falou com o público foi o deputado federal Emídio Madeira Júnior, Emidinho, que falou a respeito das questões que impactaram os cafeicultores mineiros. Ver o tamanho do impacto para nós construir um caminho, para nós caminhar junto. Que o governo tem condição de ajudar, a gente sabe que tem. Tem o Fundo Café, que é um recurso da cafeicultura que nós podemos sentar, discutir, pedir uma carência aqui, pedir uma carência ali, 1 ano, 2, 3, para quem tiver seus compromissos, para poder honrar os seus compromissos. Após o evento durou cerca de 1 hora, foi transmitido pela internet, as autoridades e principalmente a ministra da Agricultura sobrevoaram as áreas afetadas e as áreas onde tiveram fortes perdas. Nós temos algumas imagens que foram enviadas pelos participantes que mostram um cenário terrível para os produtores de café desta região. São muitos cafeicultores que foram atingidos, aí está o deputado Emídio, que enviou as imagens para nós. Temos um cenário realmente bem complicado de produção. E olha, como eu havia dito, quem participou e palestrou durante o evento, falou como que o Ministério da Agricultura, o governo brasileiro, deve tratar a situação e sobrevoou as áreas que foram afetadas, foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o que você acompanha agora. Estava agora há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, que mandou um abraço a vocês, a solidariedade dele também com vocês, e dizer que nós viemos aqui para ver, ouvir e acharmos, Emidinho, soluções em conjunto, com muita união, muita união. A gente viu um pouquinho, uma amostra pequena do que foi a geada, a gente viu um cafezal praticamente dizimado, vi também, sobrevoando na chegada a Varginha, vimos topos de morro bem, baixadas muito queimadas, enfim, como disse a Ana, nós temos que fazer um levantamento muito bem feito, sentarmos à mesa, e aí eu quero cumprimentar aqui a todas as cooperativas que estão aqui hoje, os prefeitos, os vereadores, enfim,
nós temos que sentar e achar uma solução. Não será uma solução única para todos, até porque a geada foi uma geada diferente. Ela pegou diferentes pontos de maneira diferente. Então, não dá para fazer uma coisa única para todos, mas nós precisamos achar a solução. Cenário realmente de muito desespero para alguns cafeicultores que entraram em contato com a Agricultura BR. E olha, não só sobre o evento, mas principalmente sobre o café, sobre o mercado do café, eu vou conversar agora com o Armando Matiello, ele que participa conosco pela internet, ele é da Sincal e estava no evento também, está lá no interior de Minas. Armando, obrigado por aceitar nosso convite para falar a respeito do tema. E o café ficou com um cenário ainda mais complicado em relação à oferta, mas nós estamos preocupados mesmo com o cafeicultor de Minas, do Paraná também, que o Paraná também perderam tudo, que estão passando por esse cenário. Parecia ser um ano muito bom, mas acaba tendo essa circunstância que traz muitas perdas. Armando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade do canal do Boi, tem um grande prazer estar com os senhores. Armando, como que você avalia esse momento que estamos vivendo dos cafeicultores sobre o mercado do café na relação de oferta e demanda? Já estamos vendo Nova York disparar os preços em dias seguidos. Como é que isso pode influenciar ainda mais o mercado? Bom, nós fizemos uma viagem agora, tivemos uma geada leve dia 1º de julho. E entre o dia 27 de julho e o dia 11 de julho, nós andamos as regiões cafeeiras, principalmente as regiões produtoras de arábica, e também fomos para o Espírito Santo. Ficamos 14 dias viajando pelas regiões cafeeiras. Detectamos, na época, já tinha um efeito daquela geada, a primeira geada, foi fraca, mas já deu algum efeito. Mas o principal aspecto que estava impactando foi a seca do ano passado, que ela foi de março até novembro, e depois a seca novamente esse ano, que vem se arrastando de novo de março até o momento. E se não tivermos chuva agora no mês de agosto, setembro, será um verdadeiro caos. E para acumular mais a situação, ainda veio essa geada. Geada essa que realmente prejudicou significativamente a produção do próximo ano. Então, nós analisamos o seguinte, meu amigo: 20% da lavoura está totalmente comprometida, lavouras novas, lavouras velhas também, lavouras formadas, adultas, e em torno de 25% a 30% de lavouras estão parcialmente comprometidas. Então, nós podemos dizer que 50% das lavouras estão entre totalmente comprometidas e parcialmente comprometidas. Isso vai impactar demais. Nós já previmos uma queda em decorrência à seca. A safra desse ano, que nós estamos colhendo agora, será diminuta. Vamos pegar aí, no máximo 40 milhões de sacas. E a safra do ano que vem também deverá cair entre 25 a 20 milhões de sacas. Ou seja, nós vamos ter um déficit de café no Brasil por volta de 45 milhões de sacas. Isso é praticamente certo. Então, as bolsas vão trazer aumentos sucessivos, não tem a menor dúvida disso, tá certo? Então, a situação, eu nunca vi uma situação, estou no café desde menino, na verdade, mas profissionalmente falando, quando eu comecei a trabalhar, foi em 74. E até hoje eu nunca vi uma situação tão crítica e penso que nunca na história do Brasil nós tivemos tanto déficit de café. Por quê? Venderam todos os estoques que tinha na Conab. O ano passado exportaram 46 milhões de sacas de café, esqueceram de fazer estoque, achavam que nunca ia acontecer geada de seca, e agora nós estamos numa situação de aperto, tanto nas exportações como no consumo interno. E os cafeicultores, logicamente, extremamente prejudicados. Então, é nesse aspecto que eu quero perguntar para você, porque aí você tem essa relação muito íntima com o cafeicultor. Para o cafeicultor brasileiro, como é que fica a situação dele? Que quem perdeu foi o cafeicultor, ele já vinha sendo achatado nas últimas safras por preços baixos, por cenários ruins de comercialização, buscando alternativas, inclusive, de produção, e agora ele perde uma parte muito representativa da sua produção. Como é que fica o cafeicultor brasileiro? Olha, o cafeicultor está numa situação delicada, já vinha sendo exprimido pela falta de política cafeeira, porque essa liderança que está aí, eu tenho que falar a verdade, porque nós estamos vendo o tanto que destruíram da política cafeeira.
acabaram com a política cafeeira, em detrimento a tirar o café do produtor a qualquer custo. Isso é uma combinação entre as grandes cooperativas, entre os grandes oligopólios, que caíram em cima do produtor de uma maneira terrível. O produtor está sendo massacrado nesses últimos anos. Ele não tem recebido preços bons, nós não temos recebido preços bons de café, já estamos em dificuldade financeira, agora com essa situação ainda pior. Bom, então o que eu disse lá, entreguei um documento para a ministra da Agricultura, entreguei para ela pessoalmente, entreguei também para o ex-deputado Carlos Médici, que é o presidente do SEBRAE, que estava com ela para entregar também. Ela está de posse desse documento, onde nós propomos que pega o dinheiro do Fundo Café, que é 6 bilhões de reais, e esse ano coloque para os cafeicultores. Se não for suficiente, nós temos também que tomar outras providências, tá certo? Como fazer prorrogações dos contratos de entrega, porque fizeram contrato de venda futura, que é uma verdadeira absurdo, com preço de 400, 500, 450 reais, 550 reais, preço muito, muito abaixo, metade do preço atual. Lógico que você vai trazer um prejuízo ao nosso produtor. Primeiro, muitos produtores não têm café para entregar. Segundo, vai dar uma defasagem enorme na parte financeira do produtor. Isso foi uma total falta de responsabilidade, principalmente das grandes cooperativas, que fizeram até 2025. Como pode fazer uma trava até 2025 se nós não sabemos como é que vai ficar o clima nesses tempos? Aí está aí a prova, 2 secas e uma girada. Agora, continuam travando até 2025. Isso é um verdadeiro desacato ao cafeicultor, aproveitar da inocência dos pequenos cafeicultores. Nós temos 2.300.000 cafeicultores e 2.300.000 hectares, 308.000 cafeicultores. Ou seja, não chega a 7,5 hectares por produtor. Ó, tenha paciência, senhoras cooperativas. Não façam isso com os nossos cafeicultores, senhores traders, tá certo? Como que vai exigir agora deles uma situação que eles não têm o café para entregar? E se entregarem, vão passar uma situação extremamente apertada e pode passar até privacidade pessoal na família. Muito bem, Armando Matiello. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e fica o convite para você voltar aqui ao programa. Uma boa tarde a você. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade do canal do Boi. E um bom final de semana a todos os cafeicultores. Um bom final de semana, tá aí Armando Matiello. Falou firme e forte aquilo que o cafeicultor brasileiro precisa ouvir. Daqui a pouco você vai poder rever essa entrevista nas nossas mídias sociais. E olha, eu vou para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer como é que vem os negócios com café em Nova York e o dólar também. Eu volto em instantes. Informações finais dessa edição. Eu falava com o Armando agora há pouco, falava sobre as altas que nós temos para café. Hoje há alguma correção em relação aos preços do café, mas mesmo assim havia uma abertura com alta. Neste momento recua, mas nada muda no cenário do café, ainda não se precificou qual que é o tamanho da perda, mas ela é muito grande. Você vê aqui setembro $1,92 mais 5 a libra peso, dezembro $1,94 mais 85, março $1,96 mais 80 e maio $1,97 mais 45 a libra peso. Vão ter que melhorar muito o preço do café no país. Vamos falar agora de dólar rapidamente. Você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana. Dólar comercial vinha recuando nesta sexta-feira, mesmo assim ficava ali em R$ 5,18. Agora um pouco menos que isso, R$ 5,17 mais 9, queda de 0,65% são os negócios com a moeda norte-americana. E com essas informações eu encerro essa edição da Agricultura BR e volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!